noite! Estamos iniciando hoje o segundo episódio do Regulatory Talks. Quem me acompanha nas redes sociais há mais tempo sabe que eu venho lutando para tornar acessível a educação regulatória. E quando eu comecei a falar de educação regulatória, eu falava para as pessoas que estavam ao meu redor, elas me perguntavam, educação regulatória? O que é isso, né? Bom, e a cada vez que eu falo mais sobre isso, que eu trago mais informações a respeito dessa área, tanto para pessoas que são leigas, quanto para pessoas que já são profissionais, mais ela faz sentido. É importante que consumidores saibam o que o pessoal de assuntos regulatórios faz. É importante que gestores das empresas saibam o que assuntos regulatórios faz. E a cada vez que a gente tornar essa área cada vez mais popular e cada vez mais conhecida por todas as pessoas, sejam elas consumidores, sejam elas gestores de empresas, sejam elas profissionais de saúde, cada vez mais essa profissão vai se tornar reconhecida em prol do quê? Em prol da própria saúde pública. E essa tem sido, então, a minha missão, né, de trazer aqui a educação regulatória. Foi por isso que eu também criei a Regulatory Academy, para formar profissionais, para que esses líderes do futuro possam também ser reconhecidos e trabalharem em prol da saúde pública também. E a minha convidada de hoje, aqui nesse Regulatory Talks, que tem também esse objetivo de popularizar a área, ela, a Luísa Zanata, assim como eu, sempre acreditou que essa área de assuntos regulatórios precisa estar nas pautas das mídias. Seja a grande mídia, seja as redes sociais, a gente precisa falar disso para tornar a área conhecida e reconhecida. E é justamente com a Luísa que eu vou falar hoje, que eu vou conversar hoje, e ela vai trazer aqui todas as histórias, né, a sua trajetória profissional e tudo mais. Mas antes, eu queria falar uma boa noite aqui para todo mundo. E aí, vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Coloquem aqui no chat se vocês estão conseguindo me ouvir, se o som tá bom, para eu poder saber se eu não tô falando sozinha, né? Vou também fixar o comentário aqui. O pessoal que tá chegando. Obrigada, Luana. Obrigada por avisar que vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente, tá? E aí já vou aproveitar também para o pessoal que já está aqui na live, mandar aquele aviãozinho que está aqui para uma pessoa que quer conhecer a área, que quer começar a trabalhar nessa área. Hoje a gente vai falar de assuntos regulatórios na área de alimentos, que é justamente a área de expertise da Luísa. E ela acabou de me chamar aqui e não vamos perder tempo, porque essa live tem que ser cravada em 1 hora. E eu e a Luísa, gente, a gente fala de papo. E fiquem com a gente, porque vai ser maravilhoso. A Luísa é uma pessoa engraçadíssima. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito o que ela tem a dizer pra gente. Ela já tá entrando aqui. Alô, alô? Não consigo ver a Luísa ainda. Eita, acho que ela tá com problema para entrar. Peraí. Será que a gente vai ter que abrir essa live de novo? Meu Deus do céu. Alô, Luísa, cadê você, minha filha? Gente, o que eu faço? Eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Lu, eu vou te chamar aqui. Vamos ver se funciona. Peraí.
Calma aí, gente, fiquem com a gente, porque os problemas técnicos às vezes acontecem aqui. Eita! Help, Luísa, calma aí que eu vou te chamar. Fica aí dentro da live que eu vou te chamar. Opa, achei aqui a Luísa. Pronto. Vamos ver se agora vai. Ai, Aí! certo! Meu Por um Deus, momento que de a gente desespero! achou que não ia ser a live. Não, quando eu vi aqui, vai me chamar, eu não sei o que aconteceu, essas tecnologias aí que ficam dando esses sustos na gente. Mas é o que eu sempre digo, depois da pandemia, não teve ninguém que não passou por perrengue, então todo mundo entende e todo mundo perdoa, né, gente? É Eu isso espero que sim. aí, gente. Todo mundo gosta da gente. Então, como todo mundo aqui é amigo, a gente já está perdoada de saída, né, Luísa? Amém, Jesus, muito obrigada a todos vocês por compreenderem esses perrengues aí que a gente passa com tecnologia, tá? Exatamente. Luísa, então vamos começar, porque você sabe, né? A gente fala pra caramba. A gente tem 1 hora cravado para poder fechar essa live. Mas se Boa deixar, a sorte gente também. fica 4, 5 horas falando sobre assuntos regulatórios, que eu sei, Desse né? jeito. Aliás, antes de começar, eu queria te mostrar aqui uma coisa. Olha o que eu trouxe. Maravilhosa, adorei. Gente, quem não assistiu ainda o projeto da Luísa chamado NutraTalks, vai lá no YouTube, vai no Spotify, tem todas as plataformas, né, Luísa? Tá no Que é Spotify um projeto e no YouTube. isso, que é um projeto maravilhoso, justamente para as pessoas conhecerem a área de assuntos regulatórios, porque, como eu falei, a Luísa, assim como eu, acredita que essa pauta precisa ocupar os espaços midiáticos, né, Luísa? Então, Com vamos falar certeza. de você? Será que eu tô preparada para isso? Ah, eu tenho certeza. Lá vai a minha primeira pergunta para você, hein, Luísa? Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal e contasse quem é a Luísa na fila do pão. Gente, não tem pergunta mais difícil para mim do que falar isso, né? Quem é a Luísa na fila do pão? Bom, gente, olha, Thaís, primeiro, muito obrigada por você ter me convidado para vir aqui conversar. Esse ano eu fiz pouquíssimas lives no Instagram, né? E é legal, é gostoso, né? Vir aqui conversar com todo mundo. E é muito bacana o projeto que você tem, né? Todo esse trabalho que você faz aqui no Instagram. Então, não poderia não começar falando isso, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Luísa Zanata, eu sou nutricionista, já sou formada aí há alguns anos, né? E eu me encontrei profissionalmente dentro da área de assuntos regulatórios. Eu amo o que eu faço, eu adoro ser nutricionista, né? E eu sempre fui uma nutricionista um pouco fora do convencional, né? Nunca fui aquela nutricionista assim que você bate o olho e fala, nossa, ela é nutricionista. Ou então que tem aquelas visões extremamente xiitas, né? E que sai cortando um monte de alimento. Então, eu sempre fui por um outro caminho da nutrição, né? E, e aí, realmente, depois que eu entrei nessa área de assuntos regulatórios, que eu já trabalho com assuntos regulatórios há 10 anos, eu me encontrei e eu falei, nossa, era isso que eu precisava fazer. E aí eu sigo aí trabalhando, né, nessa área de assuntos regulatórios, aliando, né, o meu conhecimento de formação de nutricionista com a regularização de produtos. Então, e a É Luísa, quem é a Luísa? Assim, a Luísa é aquela que tenta ainda desmistificar vários chavões e várias questões assim que as pessoas têm incrustadas dentro delas e que falam assim, vão replicando informações sem ter o conhecimento correto. Então, assim como na clínica, né, eu ficava ali batalhando por uma nutrição com outro olhar, eu acredito que eu também
sou essa defensora e também na área de assuntos regulatórios. Maravilhoso, Luiz. Olha, eu queria fazer vários clones de você. Isso é que é verdade. Porque eu abri a live, não sei se você acompanhou no início, mas eu abri a live falando justamente da dor que a gente sente de não ter nessa área de assuntos regulatórios reconhecida pelas pessoas, né? É uma área que fica muito nos bastidores, né? Tanto das empresas, até mesmo as consultorias, até a sua chegada, porque, claro, a Luísa, gente, ela tem a consultoria dela, a NutraLíder, que faz um trabalho super disruptivo e inovador, que além de prestar a consultoria clássica, né, para as empresas, também se preocupa em popularizar essa área para tornar ela conhecida de todo mundo, né? E a NutraLíder, eu preciso dizer para vocês, está completando agora, essa semana, foi isso, Luísa? 5 anos, né? Foi. Então, a gente tem que dar os parabéns para a Luísa, porque, assim, gente, dona do mundo, tá? Dona do mundo. E aí eu imagino, Luísa, que deve passar um filme na sua cabeça, assim, né? Acho que nesses 5 anos você deve ter visto muita coisa, você deve ter passado por vários perrengues. E eu queria que você contasse justamente um pouquinho dessa sua trajetória, né? Como que você começou a trabalhar com assuntos regulatórios? Qual foi o momento que você se apaixonou por assuntos regulatórios? E quando que virou a chave que você iria empreender e virar aí a diretora técnica da NutraLíder? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Muito bem. Olha, eu sempre fui uma pessoa que conversa pra caramba, né? Então, assim, sempre, nossa, sempre falei pra caramba, e sempre fui muito comunicativa, né? E quando eu abri a NutraLíder, eu sempre falei que eu ia ter um Instagram da consultoria, né? E assim, enfrentei as maiores críticas que você possa imaginar, porque ninguém entendia que isso seria realmente uma forma de comunicação, de marketing, de posicionamento adequado da empresa, né? Falava assim, Luiz, você tem que ir para o LinkedIn, você não tem que ir para o Instagram. Falei, gente, não, as coisas acontecem no Instagram, né? Já, assim, a gente ainda estava migrando de Facebook para Instagram, né? Tanto é que ainda tem uma página no Facebook da NutraLíder, mas quem entra, né, no Facebook hoje? Ninguém entra. Mas eu sempre bati nessa tecla, né? Eu via, acompanhava consumia conteúdos em redes sociais e eu entendia que poderia ser aqui um caminho para eu aparecer, né? E realmente, com certeza, assim, é um motivo de muita felicidade comemorar 5 anos de empresa, né? Empreender não é fácil, tem vários perrengues, né? Eu passei nos últimos anos, né? Eu deixei de ser só consultora para ser realmente empresária. E isso tem uma diferença muito grande, porque tem muitas outras atribuições, né? Do que só você ali, você com você mesmo, né? Você tem uma equipe, eu tenho que gerenciar. São 8 pessoas, a gente está indo para 10 pessoas agora, né? Que são mais 2 contratações acontecendo. Então, assim, além de prestar um serviço de consultoria como um todo, né? Então, realmente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, assim, você me perguntou como que você veio parar, né, nessa área regulatória. Eu vim parar aqui depois de um pé na bunda voltando de licença maternidade, né? Então, eu trabalhava em outra área, né, dentro da nutrição. Como eu falei para você, eu sou uma pessoa apaixonada pela nutrição. Então, eu agarrei aquilo, eu não queria largar de jeito nenhum. E eu fui abraçando várias oportunidades que foram aparecendo na minha carreira. Então, eu primeiro trabalhei na área clínica, né? Fazia atendimento em casa, personal diet. E eu trabalhava dentro das cozinhas, sabe? Assim, de produção de grandes refeições. E eu amava, né, trabalhar ali. E aí apareceu uma oportunidade para ir para a área comercial da empresa que eu trabalhava, fechando contratos novos, né? Levando a empresa. E assim, Thaís, assim, eu amava tanto a empresa, tanto, tanto, tanto. Assim, sabe? Eu falei, cara, me encontrei, que empresa maravilhosa e valoriza, era multinacional. Então, assim, aqueles benefícios maravilhosos que você nunca iria imaginar na vida e tal. E eu, assim, tava deslumbrada, né? Eu amava aquilo. E daí eu engravidei do meu segundo filho.
eu viajava pra caramba, né? O meu trabalho como comercial exigia que eu viajasse muito. E eu já estava sentindo que talvez até mesmo eu não ia querer ficar naquele local daquela forma, né? Tendo um filho pequeno. Outro filho Aham. pequeno, né? Porque eu já tinha um, então tendo mais um filho pequeno. E aí acabou que trocou de gerência, né? De diretoria. Entrou um diretor homem, bem daqueles, assim, maravilhosos, né? E eu já Uhum. senti, desde a gravidez, eu já senti que eu não ia ficar. Ele falava para as outras pessoas que não ia ficar comigo e estava ali comigo só porque eu estava grávida mesmo, né? E aí eu me preparei mentalmente, Thaís, para eu ficar um ano sabático em casa, entendeu? Cuidando dos meus filhos. Aham. Porque eu tive meu primeiro filho muito nova, e enquanto eu estava na faculdade, então eu não tive licença maternidade. Então sempre foi aquela correria, estudando, estágio, né? Trabalhando. Então eu nunca pude me dedicar assim um tempo grande para o meu filho mais velho. Eu falei, eu vou ficar em casa aqui, né? E aí, de fato, quando eu voltei da licença maternidade, eu fui demitida, tá? Fui demitida por telefone. Meu chefe, quando me demitiu, o mesmo avião que ele foi para Brasília me demitiu, ele pegou, ou seja, ele ficou 15 minutos comigo para pegar o notebook, celular, essas coisas. Já entrou no avião e voltou para São Paulo, entendeu? Foi nesse nível. E eu fiquei ali, sem chão, né? Eu sabia que eu ia ser demitida, mas aquilo foi um choque muito grande para mim. A forma Nossa. como eu fui tratada, como E tudo num momento muito aconteceu. delicado, né, Luísa? Porque você estava, né, no puerpério, imagino ainda, né? 4 meses, entendeu? E aí você imagina, foi toda uma logística para conseguir deixar o bebê com a minha mãe, ainda mamava, para conseguir ficar ali à disposição do, né? Queria me encontrar e tal. Já estava demitida. Nem a consideração de literalmente tomar um café não teve, entendeu? E aí, Uhum. enfim, ficou aquele trauminha, né, de ter sido mandada embora, não ficou muito feliz, mas eu já tinha me preparado um pouco psicologicamente para ficar em casa. E aí apareceu uma oportunidade que uma amiga minha me falou: Luísa, tem uma empresa que está contratando e é para trabalhar com rótulo. Eu falei: até parece, vou sair de uma multinacional e vou trabalhar numa empresa pequena em Brasília. Até parece que eles vão me pagar, né? Até parece e tal. E, cara, deu Uhum. certo, me aceitaram no processo seletivo. Eu falei: o emprego tá aqui, tendo essa oportunidade, eu não vou dizer não, né? Vou. Aí eu aceitei. Só que assim, Thaís, eu entrei, eu não sabia nada de nada. Zero, zero. Não sabia nada que fazia na. Sabia, não, né? O que ia Só fazer fazendo naquela consultoria? aqui, né, Luísa? É mais ou menos a história de todo mundo que começa a trabalhar com assuntos regulatórios, né? Porque como a área não é muito conhecida, a gente passa um tempão na graduação sem nem sequer ter noção de que isso existe. E aí depois, quando a gente cai de paraquedas numa empresa que vai trabalhar com isso, aí é que cai uma grande ficha. Fala assim, como que a gente não aprende isso na faculdade? Né? A Exatamente. gente tem tudo sozinho. Então, a sua história é a minha história. E a história, eu acho que de 99% das pessoas que começam a trabalhar com assuntos regulatórios, sabe? E você sabe o que mais assim me pegou? Que eu falei assim, meu Deus, é isso que eu preciso. Porque nutricionista, né, ainda mais na área que eu trabalhava, que era de cozinha, produção, né? Ou até mesmo Uhum. de BPF, porque se você, dentro da área de regulatórios, você tem as boas práticas, né? É um trabalho muito físico, que você tem que estar ali, ó, em pé, caminhando para cima e para baixo, é um trabalho que é desgastante. E que você precisa estar ali naquela hora que está acontecendo. Então, na hora que está produzindo a comida, você tem que estar lá na cozinha. Na hora que está numa produção de fábrica, você tem que estar lá acompanhando a execução. E isso me consumia. E eu sempre quis trabalhar num escritório. Eu falei, eu não posso sempre trabalhar sentada, arrumada, né? Segunda a sexta, horário comercial. Eu achava que isso era impossível para a nutrição. E quando eu entrei na Uhum. área de assuntos regulatórios e que eu vi que isso era possível, eu falei, meu Deus, era isso. E além disso, um trabalho extremamente intelectual, né? Que você está lendo o tempo inteiro, que você está estudando o tempo inteiro. Então, como eu falei para você, eu estou há 10 anos trabalhando nessa área. Eu ainda não sei muitas coisas, né? Ainda tenho dúvidas em interpretação, ainda. E eu estudo todos os dias. É uma construção, né? Eu associo
com uma bola assim de neve numa avalanche, né? Que começa pequenininha, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e vai super crescendo. O conhecimento do Sim, regulatório é isso. E isso é difícil sim. às vezes, até mesmo quando a gente vai trabalhar como consultoria, porque se a gente não divulga o nosso trabalho, né, as pessoas não conseguem enxergar o valor daquele trabalho que a gente presta. Por isso que eu fiz o NutraTalks, né? Como você falou, a gente precisa sair dos bastidores e colocar mais a nossa cara à mostra para as pessoas entenderem que há uma construção. Não é um conhecimento que você pega, lê e já consegue resolver, né? Então, E assim, aquela é um coisa, trabalho né, que você está ali o tempo inteiro consumindo, aprendendo. É uma coisa que você vê num processo há 5 anos atrás, que você conversou com uma pessoa de outra área, que você teve um insight. É isso que vai te dando essa possibilidade de você resolver problemas para outras pessoas. Exatamente. E eu escutei quase todos os episódios do NutraTalks, tá? Porque eu sou mega fã, você sabe. E não foram raras as vezes em que você falou que o assuntos regulatórios é o começo de tudo. Sem assuntos regulatórios, nenhum negócio funciona, né? E o que me dá mais, o que me deixa mais impressionada é como uma área que é tão estratégica, como uma área que é tão necessária, fica tanto nos bastidores, né? Fica tanto assim atrás das cortinas e não ocupa o seu espaço de valor que ele tem, né? Por natureza mesmo, né? Não só Então, assim, o por trabalho que você tem natureza feito. também, né, ô Thaís? Assim, você que já, né, trabalha, que também é nutricionista, já trabalhou em várias empresas, você sabe também que é uma área que paga super bem, né? Que tem Exato. muita oportunidade e que quem trabalha em assuntos regulatórios é muito bem remunerado, ao contrário de outras áreas. O que eu vejo, né, e eu, assim, qual é a minha visão, tá? A minha visão é que falta muito um alinhamento dos órgãos regulatórios com a academia e até Opa. mesmo os conselhos de classe, para que todos esses que são os que norteiam a formação profissional consigam inserir os assuntos regulatórios dentro da faculdade. Porque Sim. hoje você não vê um curso de nutrição, farmácia, a engenharia de alimentos, biomedicina, seja lá outros, né, que tenham aí tecnólogos de alimento, você não vê isso sendo abordado da maneira séria que deveria. E eu também acho que isso acaba distanciando a prática profissional com os regulamentos técnicos, né? Então, até eu recebi, olha só, Thaís, escuta, eu Me recebi conta. semana passada um retorno do Conselho Federal de Nutrição falando que depois de uma criticada que eu dei lá neles, porque eu entrei em contato porque eu li uma norma do Conselho Uhum. Federal de Nutrição sobre prescrição de suplementos, fitoterapia e medicina tradicional chinesa. E o que estava lá de fundamento e de definição estava assim, ó, num caminho totalmente oposto do que são as regras da Anvisa. E eu falei, cara, não pode isso. Não é possível. Não é possível que vocês estejam fazendo uma legislação desse jeito, totalmente desconectado. E aí eles me mandaram uma mensagem. Isso faz quase um ano, tá, que eu mandei. Eles falaram que, baseado no contato que eu fiz, eles reviram a norma do CFN e atualizaram a norma, né, fazendo Pelo com que menos houvesse. eles deram, né, a mão à palmatória, né, Luísa? Porque, assim, a gente precisa disso, sabe? E tem uma história também, você sabe que eu tenho uma abordagem um pouco mais generalista, né? Tenho uma carreira em dispositivos médicos, mas eu estudo todas as áreas para trazer as pautas aqui para o Instagram. E eu fui convidada pela Anvisa para poder fazer a revisão da regulação de cannabis. E durante essa revisão, lá com o pessoal da Anvisa, estava o pessoal do Conselho, um representante do Conselho Federal de Medicina. E o que deu para perceber? Isso foi Que quando, aquela Thaís? Só para eu entender o contexto de ano. Isso foi agora, recente? Foi agora, tem 2 semanas que eu Que participei ali da chique revisão. você, meu Deus! Pois é. E aí o que aconteceu? Você lembra que o Conselho Federal de Medicina
publicou uma resolução que restringia o uso do canabidiol a apenas algumas condições clínicas. Isso foi um bafafá danado, etc e tal. E nessa ocasião em que todos os especialistas estavam ali discutindo com a Anvisa, eu coloquei muito claramente, Luísa, que o que o conselho faz, ele só faz e só vai nessa direção porque desconhece justamente a regulação sanitária, que é exatamente a mesma coisa, a mesma história que você está me contando aqui do Conselho Federal de Nutrição, né? Então, corroborando tudo que você falou, assim, passou da hora já da gente incluir a disciplina nos cursos de graduação das áreas de saúde. Passou da hora há muito tempo, sabe? Porque, assim, eu já trabalho com assuntos regulatórios há 20 anos e há 20 anos eu já achava que era necessário. Eu falava, gente, como que a gente não estuda rotulagem dentro da faculdade, entendeu? Não, e como assim, que a gente... A gente aqui, ó, estamos aqui o tempo inteiro nas redes sociais, né? E aí, o que eu vejo de post de nutricionista passando vergonha, assim, ó, no crédito, entendeu? Às vezes é no Pix mesmo que estão passando vergonha. Falando lá da escolha da Nutri, o carrinho da Nutri, e avaliando a qualidade de um produto baseado em coisas assim, ó, nada a ver, entendeu? Então, assim, tem várias questões, né, que eu fico indignada com essa replicação de verdades absolutas que não tem embasamento nenhum, né? Então, assim, a questão de uso de aditivos em alimentos, né? Que ficam falando mil e uma coisas, que não pode, ou que vai... Nossa, se você consumir esse alimento que tem esse aditivo, você vai ter câncer, você vai ter isso, você vai ter aquilo, que é o fim do mundo. Desconhecem que alguns produtos têm padrão de identidade e qualidade. O alimento não é daquele jeito porque a indústria é do mal e ela quis fazer daquele jeito. Existe uma regra, existe uma norma. Você não pode sair fazendo um monte de coisa. Ou então também, como a Anvisa é atrasada, porque nos Estados Unidos a gente tem XYZ de suplemento e aqui no Brasil a gente não tem, né? Por que que não tem? Onde já se viu, né? Então, assim, desconhece completamente. Aí agora que tem a nova legislação de rotulagem nutricional. Porque a gente ainda não tem muitos produtos adaptados à nova norma, porque a gente tem um prazo aí de adequação. Mas o que vai chover de post, de reels e de conteúdo distorcendo totalmente a interpretação da legislação não vai estar no gibi. Não vai estar no gibi. Porque não entendem como que é feita a composição da tabela da maneira regulatória, como que são os critérios. A legislação a gente estuda aqui todos os dias. A gente está quebrando a cabeça porque a lupa é de um jeito, a tabela é de outro. Olha, é assim, dá pano para manga. E, infelizmente, isso não está sendo conversado. Isso não está sendo ensinado, né? E assim, me pergunto por quê? Onde é que estão esses profissionais, né? E eu, sempre que eu tenho a oportunidade de dar palestra em cursos de nutrição ou de farmácia, engenharia de alimentos, o que for, eu estou sempre à disposição. Porque eu acho que a gente deveria cada vez mais incentivar a ter profissionais aptos a trabalharem nessa área, né? Sim. Que é onde, claro, eu tenho a empresa, mas é onde, cara, eu tô empreendendo, tá dando certo, tô aí há 5 anos e, né, você sabe, a estatística que a gente tem no Brasil das empresas, né, que abrem e fecham, né, em um ano, ela é muito grande. Imagina comemorar 5 anos. Tanto é que, assim, acho que eu comemorei mais, Thaís, quando a NutriLeader fez 1 ano, que eu falei, eu venci essa marca, eu não fechei. Ai, Luísa, realmente você tem feito um trabalho, assim, magnífico. E é o que eu sempre falo, sabe? A gente tem que ter mais perfis como o seu, como o meu, não só aqui no Instagram, mas no LinkedIn, no YouTube, ocupar todos os espaços. Porque a gente só vai ter mais oportunidades de trabalho. A gente só vai ter mais reconhecimento profissional. A gente já ganha bem, tá, pessoal? Mas a gente vai ganhar mais, tá? A gente só vai ter mais valorização da profissão quanto mais as pessoas souberem que ela existe e o quanto ela é importante, né?
Eu lembro no Nutratox a gente falando sobre o consumidor, né? Porque uma coisa é a gente falar do profissional de saúde, que é gravíssimo não saber a regulação sanitária. Mas o que acontece é que o consumidor também não sabe, né? E aí não sabe olhar o rótulo do alimento, não sabe olhar o rótulo do dispositivo médico, não sabe se uma terapia que um médico está propondo é ou não é autorizada pela Anvisa, sabe? Então, assim, a educação que a gente precisa é ainda muito de base, sabe, Luísa? Então, a gente precisa falar e assim, precisa engrossar esse corpo. E assim, é tudo isso, né, que a gente vai acabando propagando errado, né? Essa semana, inclusive, eu assisti uma audiência que teve no Congresso sobre produtos lácteos modificados. E foi muito interessante porque trouxe ali a visão do consumidor, né, de vários produtos que eles acabam sendo levados ao erro, apesar de não ser a intenção da empresa. Tem todas as informações regulatórias no rótulo, mas o consumidor que não lê rótulo, né? Então aí a educação sanitária, também a gente precisa que cada um entenda o seu papel e a sua responsabilidade. O consumidor precisa se informar sobre aquilo que ele está consumindo, sobre aquilo que ele está comprando, né? Sim. Por isso que a nova rotulagem está sendo alterada, para ele conseguir comparar produtos, né, na mesma base de composição. Então, é 100 gramas, 100 gramas, você vai comparar. Mas ele precisa também ler ali o que é que ele está comprando, né? Temos isso. E também, um outro ponto que foi colocado foi assim, olha, mas muitas vezes a gente precisa também conversar com o restaurante que compra produtos. Sabe esses dogão aí que a gente vai, né? Que a gente vai, né? A gente compra. E aí ele fala assim, olha, esse hot dog aqui tem essa receita, tem cheddar e tem catupiry. E, cara, muitas vezes ele não compra nem cheddar nem catupiry. Ele compra um preparado sabor cheddar, um preparado sabor catupiry. Ele não tem ali aquele produto que o consumidor está esperando. Ou então uma pizza com borda de catupiry, né? Não, ele não usa aquilo, ele usa outro produto. Então, ele precisa também saber como que ele faz essa propaganda desse produto, porque também pode estar levando o consumidor ao erro, ao engano. Então, assim, você entende como... Não tem como a gente não se apaixonar por essa área regulatória. Olha aí, tantas camadas que a gente tem aí, né? Para ficar explorando de vários pontos que a gente precisa entender que é uma cadeia como um todo e todo mundo tem essa responsabilidade, né? Isso porque a gente nem falou das blogueiras, né? Das blogueiras, das influencers, que se a gente entrar aí é um outro buraco, né? Que a gente sente e chora. E olha, mas, Luísa... Eu converso, tá, Thaís? É uma coisa que eu converso sempre que eu tenho oportunidade para conversar com agências de marketing, marketing de influência, ou se alguém conhece alguma influenciadora aí, eu falo, pode passar aí para já avisar, né? Que muitas influenciadoras não sabem da responsabilidade que elas têm ao aceitar publis, né? De produtos que estão fazendo ali publicidade que fere a legislação sanitária. E elas podem receber, como eu sei que tem blogueiras que recebem, blogueiras e blogueiros, que já receberam aí uma cartinha da Anvisa, porque estavam fazendo propaganda fora né, infringindo a legislação sanitária. Ah, que bom que a Anvisa tá ligada. Eu não sabia disso, viu, Luísa? Bom saber. Sim. Agora deixa eu te perguntar. Eu sempre tive um problema, vou confessar aqui que eu sempre tive um problema de responder a pergunta: com o que você trabalha? Que é uma pergunta assim que, né, faz parte da nossa vida adulta. Quando a gente vai se apresentar para uma pessoa estranha na rua, é natural que a pessoa pergunte o seu nome e em seguida com o que você trabalha, né? E eu sempre tive muito problema de responder essa pergunta, porque eu falei assim, ai meu Deus, lá vem, né? E aí, o que eu tenho feito com os meus convidados aqui? Eu pergunto para vocês, quando alguém pergunta para você com o que você trabalha, como é que você explica essa área? Cara, é super difícil. Eu também, Ju. Olha, depende, assim, se a audiência e eu não tô com muita paciência, eu falo que eu trabalho com rótulo,
que eu faço rótulo de alimentos. É isso que eu falo. Mas, se eu tô ali me apresentando mais empolgada, eu falo que eu ajudo as empresas a regularizarem os produtos nos órgãos sanitários. Eu faço o meio de campo entre a indústria e a autoridade sanitária. É isso que eu falo. Eu ajudo as empresas a entender os requisitos regulatórios que elas precisam seguir. Então, e que eu, em alguma forma, eu tento traduzir isso. Então, eu sou uma tradutora da empresa para a Anvisa e da Anvisa para a empresa. É isso que eu tento explicar desse jeito. Perfeito. Gente, a cada pessoa que eu converso aqui, eu adoto uma forma de explicar a área, né? Porque, gente, eu sou completamente traumatizada. Fala assim, eu trabalho com assuntos regulatórios. Aí vem sempre a pergunta, o quê? Né? Então, acho que de tanto sentir essa dor, foi que eu resolvi e falei assim, não é possível. Agora eu vou ter que trabalhar para popularizar essa profissão, porque eu não aguento mais, sabe, Luísa? E você fala que você... Como que é que você fala? Eu até agora não encontrei a minha frase preferida. Entendeu? Ainda sofro, por isso que eu tô perguntando aqui pra você. Eu aprendi que se a gente responde uma resposta que a pessoa já... uma palavra que a pessoa já sabe, ela não vai prestar tanta atenção. Quando você quebra a forma como você explica, né? A pessoa tende a prestar mais atenção do que de fato você faz. Então foi por isso que eu construí essa que eu ajudo alguém a fazer tal coisa, né? E aí é isso o que eu falo. E agora eu tento usar mais essa palavra de tradução, né? Que eu faço essa tradução, tento simplificar a forma de atendimento. Mas muitas vezes as pessoas acabam confundindo também, tá, Thaís? Esse trabalho que a gente faz com lobby, né? Com influência, com dar um jeitinho, né? Então, isso eu deixo muito claro. Então, toda vez que as pessoas falam, então você trabalha ou com lobby, ou, né? Não faço isso. Não facilito a vida de ninguém, porque eu não tenho contato com ninguém. Eu faço as empresas seguirem a regra. E se a empresa está seguindo a regra e ela foi autuada de alguma maneira errada, eu tento mostrar que ela estava certa. Pronto, entendeu? Agora, eu não existe jeitinho. Muito me perguntam isso, né, Thaís? Assim, você conhece alguém? Não, mas você conhece alguém que poderia facilitar a nossa vida? Não conheço. Não conheço, nunca soube, não quero saber. Não nem me fala quem é, né? Nem me envolva nisso, porque não conheço e não é assim, né, a maneira como eu entendo que seja correta a forma de trabalhar. Então, assim, tem uma fila e eu quero mais que as filas fiquem cada vez mais transparentes, que você consiga olhar tudo na maior transparência possível, entendeu? Porque isso é ótimo para todo mundo. E isso foi uma coisa que eu aprendi, viu, Thaís? Lá na primeira consultoria que eu trabalhei, que você também trabalhou nessa mesma consultoria, tá? Porque eu tenho que falar assim, ó, que o doutor Antônio, ele sempre falou isso. Ele falou, nunca dou jeitinho. A empresa tem que ter um terreno sólido para que o que ela obtenha, junto da Anvisa, junto do Ministério da Agricultura, ela não tenha nenhum tipo de insegurança. E isso é uma coisa que, né, o doutor Antônio sempre falou isso e eu acho, assim, fantástico, sabe? E eu concordo plenamente. A segurança de você fazer um trabalho correto, sério, ético, ele é o que vai te dar respaldo para você seguir, independente do que aconteça. Exato. Não é à toa que a gente chama isso de compliance regulatório, né, Luísa? E eu super acredito que no dia em que empresas e consumidores entenderem de fato o trabalho da vigilância sanitária e respeitarem e virem essa necessidade não como uma burocracia, mas como um processo, eu acho que a gente vai dar um salto civilizatório na nossa sociedade que sofre tanto com corrupção, né? E eu venho de uma época de consultoria, muito antes de trabalhar nessa mesma consultoria que você trabalhou, que tinha uma mentalidade que as empresas contratavam essas consultorias juntamente para fazer o papel ali do caixa 2, do mediador, entendeu?
porque era uma época que a Anvisa ainda estava engatinhando, começando. Então, quer dizer, as pessoas realmente achavam que era um fornecedor do jeitinho, sabe? E ver a Nutralíder e você assumindo esse papel de não, eu vou fazer a coisa certa, porque só existe esse caminho, é muito legal, sabe? Assim, realmente trazer aquele sentimento de esperança de que, poxa, o Brasil tem jeito, Ah, sabe? não, pelo amor de Deus, Muito. gente, eu já falei, olha, gente, pelo amor de Deus, não. Se vem algum assunto, ou se vem alguma empresa, né, que não é minha cliente ainda vendo esse negócio, eu já desligo na hora. Eu falo, eu que não quero aparecer lá no Jornal Nacional com uma ligação gravada e aparece lá, Luísa Zanardi. De jeito nenhum. Eu quero aparecer por outros motivos, mas não por isso, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. E Luísa, já pegando esse gancho, então, eu queria que você contasse aqui para nossa audiência qual foi a saia justa, a pior saia justa, o pior desafio que você já teve, o desafio mais difícil que você já enfrentou aí na profissão, seja na Nutralíder ou fora dela. Gente, nossa, eu não sei, eu me meto em pouca saia justa, assim, sabe? Eu acho que as mais A gente difíceis. evita a saia justa, né, dos negócios, né, Luísa? Essa é que é a verdade, É, né? exato. Não, eu juro que eu fiquei pensando assim, sabe? Qual é a saia justa? Assim, acho que a maior saia justa que eu quase sempre tô metida, ou é em treta, né, Thaís? Porque a gente só se mete em treta, né? Sim. Mas eu acho que assim, é quando as empresas, muitas empresas que não têm muito conhecimento, para falar quase nada de conhecimento regulatório, Uhum. elas ter que dar essa notícia para elas de que aquele projeto não é viável, de que, cara, você está viajando nas ideias, entendeu? Isso é a maior saia justa que eu me meto, sempre. Porque, E acontece muito, né, Luísa? tipo o Mário, sabe? Assim, Nossa, sei. então, assim, a pessoa quer empreender, ela vê uma oportunidade, ela troca como é que é? Os pés pelas mãos, né? Troca os pés pelas mãos e às vezes investe muito dinheiro e eu tenho que ser a mensageira de falar, cara, tá tudo errado, você tá fazendo errado, não vai dar certo, seu projeto não vai prosperar. Então, assim, essas são as maiores saias justas que eu acabo me metendo. Pessoas que, cara, mijo de santo, né? O que aparece de mijo de santo, Thaís? Gente, não, agora explica o que é mijo de santo pro pessoal. O É pessoal não sabe aquela o que é coisa isso, assim, Luísa. sabe, gente, que a pessoa vende como a melhor coisa que pode acontecer, que vai curar desde unha encravada até câncer, entendeu? É um único Tipo ativo. a prata coloidal do Mário, o Tipo, batom que emagrece naquele que, entendeu? Essas coisas, gente. Isso que é mijo de santo pra isso. Luísa. Mas assim, tem muitas coisas. A toda hora, não tem aquele ditado que fala todo dia um malandro e um inocente saem de casa e em algum momento eles vão se encontrar na rua, entendeu? Então, assim, Sim, sim. sempre vai ter uma pílula que é maravilhosa, que ela serve de tudo para tudo. É um ingrediente inovador lá da água, do rio, não sei da onde, entendeu? Então, assim, essa é a maior saia justa, sempre. É ter que dar essa notícia de que isso aí não vai dar certo. E aí eu tenho certeza que logo depois que você dá essa notícia, para essa pessoa que está querendo empreender, etc., que é uma notícia negativa, e a gente tem naturalmente, né, no nosso comportamento humano, o negacionismo, eu acho que a negação é a primeira reação que a gente, né, sempre tem. E aí vem a barganha. E na hora de barganhar, eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas chega para você e fala assim: mas nos Estados Unidos pode, mas em Israel pode, mas na Índia pode. E aí, como que você lida com isso, Luísa? Como é que você fala? Então, veja bem, meu bem, como é que você pega na mão dessa pessoa e explica? Pois é, sabe, Thaís, eu tenho uma coisa para contar para você. Eu tô um pouco Conte. cansada, sabe?
Ai, porque, gente, eu tô um pouco cansada de ter que explicar, às vezes, a mesma coisa sempre. Não é possível uma coisa dessa. Mas é ok, a gente precisa, né? Falar as coisas que são óbvias. É, eu sempre falo, cara, a regulação daqui é totalmente diferente de lá, né? Eu falo muito que, assim, a maneira como a nossa Constituição foi feita ela deixa isso como responsabilidade do governo. Então, é dever do governo brasileiro preservar, né, e garantir a saúde do consumidor, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, em que é cada um por si, e se você não der certo, você vai lá, a justiça funciona, é mais célere, você vai lá e coloca a empresa no pau. Então, a comprovação da segurança aqui no Brasil, ela é muito mais difícil do que nos Estados Unidos, às vezes até mesmo na Europa, porque tem muita coisa que é vendida na Europa e que aqui não passa, entendeu? Então, assim, nós temos, eu não tenho muito contato com outras áreas dentro da Anvisa. Realmente, a nossa atuação, ela é muito focada em alimentos e a gente faz cosmético também, mais uma coisinha ou outra de coisinhas mais simples, né? Mas eu conheço muito a área de alimentos e eu sei que é um corpo técnico extremamente competente, que estuda pra caramba, porque ó, o que eles apertam a gente tem que ficar estudando e evoluindo e aprendendo, e eles participam de códex, participam de reuniões, sabe, internacionais, Mercosul, enfim, eles participam de grandes comitês. E eles cada vez mais têm se aperfeiçoado. E eu vejo que o nível técnico das pessoas que trabalham na Anvisa é muito alto. Então, eles sabem muito do que eles estão avaliando, do que eles estão aprovando. Então, há essa preocupação, inclusive com a saúde do consumidor e te protegendo, né? Para você não comprar coisas que são desnecessárias, muitas vezes. Exatamente. Dá um puto orgulho, né, Luiz? Assim, eu sou fã da Anvisa e, assim, não escondo isso de ninguém, sabe? Defendo muito a instituição e acho que, assim, cada vez mais a gente precisa mostrar o trabalho justamente desse corpo técnico, que é um corpo técnico que passou em concurso público, que é um corpo técnico que recebe treinamento todo ano, que participa de fóruns internacionais, e não é só na área de alimentos, né? O pessoal de medicamentos, o pessoal de dispositivos médicos, o pessoal está sempre em eventos internacionais, participando desses fóruns internacionais, e foi justamente isso que colocou a Anvisa nessa posição de reconhecimento internacional entre as agências reguladoras, né? E a gente tem que ter orgulho dessa nossa instituição, porque, de fato, ela faz diferença no mercado consumidor no Brasil. E Né? No olha, mercado de saúde. Thaís, assim, e eu vou até comentar assim que quando eu comecei, né, a Nutraliber, e eu acabei conhecendo outras pessoas que trabalhavam na área, né, também de consultoria, eu fui, sei lá, conhecendo um monte de consultora, assim, né? Cara, é impressionante como tem gente que fica propagando assim. As pessoas não entendem a regularização, não entendem a regulação, não entendem como as regras funcionam e ficam propagando. Ah, mas também é Anvisa, né? Cara, coloca tudo a culpa na pobre coitada da Anvisa. Temos pontos a melhorar, com toda certeza, assim como todo mundo, né? Eu acho, e acho que ao longo dos anos temos visto muitas mudanças, revisão de legislação e tudo mais. Temos sim. E temos pontos a melhorar. Mas tem muita gente ruim trabalhando aí também, viu? Pelo amor de Deus. Tem muita empresa sendo mal assessorada. Muito. Entendeu? Tem muito profissional que é ruim, que não conhece, que não quer estudar, que não quer se atualizar. E que quer só ficar propaganda que, aqui é muito difícil, nossa, essas regras da Anvisa. E assim, não é, gente. Se você tiver interesse. E geralmente são profissionais que acabam caindo na área de paraquedas, assim como a gente, né? Só que por algum motivo de perfil, né? De perfil comportamental, ou até mesmo de trabalho, não se identifica com a área. E aí fica naquela posição de conforto, porque eu tô aqui com o meu emprego mesmo, né? A Anvisa é burocrática mesmo, então fica naquela posição ali de
sabe? Empurrar Olha, tudo. realmente é um peso morto, entendeu? Um peso morto. E eu vi isso tanto acontecer na indústria, e eu tive tanta dificuldade. Você que está contratando agora, como que é difícil encontrar um perfil, né, de profissional em início de carreira para começar a trabalhar com assuntos regulatórios? Porque não dá mais, Luísa, para a gente contratar a pessoa que, tudo bem, não tem experiência, mas que não tem perfil, né, Também. para trabalhar na área. Então, assim, E eu eu acho que queria que você. também tem a questão de um banho de loja, né? Que você, às vezes a empresa, você já trabalhou em indústria, né? Todo mundo é ligado no 220, entendeu? Todo mundo quer assim, tô contratando, é para ontem. A pessoa tem que chegar, a roda tá girando, a pessoa tem que dar um jeito de entrar dentro e continuar girando a roda. Ninguém tem tempo para ficar parando para ensinar tudo, né? E Uhum. às vezes eu vejo muito, sabe, Thaís, no LinkedIn, assim, as pessoas reclamando que não tem oportunidade, que tá não sei quanto tempo procurando emprego, enfim, não consegue e tal. Mas assim, tem muita oportunidade. Você precisa, sabe, um pouquinho que seja para você conhecer um pouco de assuntos regulatórios, para você não entrar, cair de paraquedas. Pelo menos entender como funciona o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o que é uma vigilância Sim. sanitária estadual, municipal, a Anvisa, qual que é a diferença? Ministério da Agricultura, no caso dos alimentos, que é compartilhado, né? Você entender, sabe, assim, esse banho de loja, para você entender, se situar, isso faz muita diferença. E quando eu vou fazer processo seletivo, isso é sim, tá? Um problema. As pessoas não conhecerem. Muitas vezes a régua né? A gente tem que dar mais oportunidade, mas eu tenho uma sorte muito grande que as pessoas que hoje estão na minha equipe, todas elas já trabalharam em consultoria em algum momento, né? Ah, legal. Então, assim, elas já tinham um pouco dessa noção. Agora que a gente tem um programa de estágio, né, dentro da Nutralíder, e é óbvio, né, foi o que eu falei, é óbvio que eu não vou querer que o estagiário conheça, porque o estagiário tem que estar ali para aprender, né? Mas a Uhum. gente busca isso, e eu vejo como. Eu fico olhando assim, né, para as nossas estagiárias, eu falo assim, gente, a pessoa ela vai sair, sabe, assim, com um banho de loja tão grande depois desse estágio, porque se eu tenho certeza que outras empresas vão olhar e vão falar, fez estágio, deixa eu pegar, vai estar um profissional muito bom para já entrar numa indústria, né, numa empresa que trabalhe com assuntos regulatórios, porque a pessoa já tomou essa noção, já sabe a vivência. Então, é isso. Eu acho que, assim, faz diferença, sim, a pessoa saber de assuntos regulatórios. Acho que é importante as pessoas se interessarem e, no mínimo que seja, sabe, Thaís? Às vezes, assim, fez um workshop, fez um curso rápido, uma atualização, um aperfeiçoamento, o que for. Qualquer coisa é O válida. Regulatory Academy, tá, gente? Porque é justamente para preencher esse gap que esse projeto nasceu, né, Luísa? Porque eu cansei de ter dificuldade para contratar profissional em início de carreira, entendeu? E eu acho que esse problema acaba vindo, e a gente vai voltar lá no início da nossa live, da deficiência da formação do profissional de saúde ainda na graduação, em que toda essa parte da vigilância sanitária, da regulação sanitária, de assuntos regulatórios é completamente negligenciada na formação dessas pessoas, né? E é por isso que a gente acaba tendo muito essa dificuldade, né? Mas uma coisa que você falou, assim, né, da questão do perfil do profissional, né? Até mesmo nisso, dentro de assuntos regulatórios, você, você tem áreas para pessoas de perfis totalmente diferentes. Então, assim, as oportunidades que vão se abrindo quando você conhece assuntos regulatórios, ela é muito grande. Então, assim, se você é uma pessoa Sim. mais introspectiva, que gosta de ler, de estudar, você tem ali uma área para você atuar. Se você é uma pessoa mais comunicativa, que você é mais criativa, e você sabe assuntos regulatórios, você pode trabalhar junto no pessoal de P&D, de marketing, posicionamento de agências de propaganda, né? Você tem ali um caminho para você seguir. Se você é uma pessoa mais detalhista, que gosta ali de ficar observando os mínimos detalhes,
Cara, com certeza você vai fazer uma revisão de arte, fazer dizeres de rotulagem, fazer revisão de processo, né? Então, assim, eu acho que assim, tem um perfil de gestor, né? Você tem pessoas que precisam gerenciar outras pessoas, que você precisa ter um. Às vezes você não precisa colocar ali tanto a mão na massa no trabalho técnico, mas você precisa conhecer as pessoas, precisa conhecer o processo como um todo para traçar projetos e times, né? Que você precisa atender. Então, assim, eu acho, né? Eu sou uma entusiasta da área de assuntos regulatórios e eu acho que temos muitos caminhos para atuar dentro. Tem muita atuação profissional e tem muita oportunidade, muita. Exatamente. E Lu, a gente precisa já encaminhar aqui para o finalzinho da nossa live, porque tá dando tempo, senão a live vai cair. E é só uma coisa, né, Thaís? Porque assim, a primeira vez que a gente se viu, né, que a gente se conheceu, a gente nunca, assim, a gente tinha se visto de Instagram. Mas a gente falou, eu acho que foram mais de 3 horas, né, que a gente ficou Não, conversando. gente, se deixar, a gente fica aqui contando história, tipo, nossa senhora. Nos bastidores, então, quando a gente não tá. Quando a gente tá em off, aí que a coisa fica melhor mesmo. Mas, infelizmente, não pode contar todas as histórias aqui. Mas eu preciso me encaminhar aqui para o final da live, e eu queria que você desse uma mensagem, uma única mensagem, assim, quem está começando? O que você falaria para esse profissional que está ainda na faculdade, que quer... Você sabe que a gente tem aqui uma audiência muito qualificada, né? Eu imagino. A gente está só com a pessoa, a dona Patrícia Castilho, aqui, ó, gerente geral da área de alimentos, está aqui assistindo. E ela colocou aqui, ó, o que tem a melhorar? Olha, Patrícia, obrigada pela sua audiência, mas veja, não entendo isso daqui como não é crítica, é crítica construtiva. Acho que todo mundo tem pontos a melhorar, né? E eu acho que o trabalho que vocês têm feito tem sido maravilhoso. A gente está revendo em várias legislações, mas a gente ainda precisa atualizar algumas normas. Eu acho que ainda a questão de celeridade de alguns processos, que é normal, faz parte do jogo dentro aqui do mundo regulatório, né? Que assim, sempre vai ter inovação na frente e a regulação atrás. Ela sempre primeiro vem puxando a inovação e a regulação vai atrás. Mas nós estamos muito bem prestigiadas aqui, tá? Patrícia, olha, eu espero que você não fique chateada com a gente aqui. A gente está aqui, nós somos entusiastas do trabalho da Anvisa. Eu não me toquei que era a Patrícia da Anvisa que tinha entrado aqui na live, mas obrigada pela sua audiência e obrigada aqui por todos os comentários de todas as pessoas também. E Luísa, último recado aqui para nossa audiência super qualificada. Sim. Meu recado, olha, gente, eu acho que assim, tem que mergulhar de cabeça nessa área de assuntos regulatórios, né? Temos oportunidade, tem muitas empresas que precisam de profissionais qualificados. É uma área que a gente está sempre atualizando e aprendendo novas regulamentações, as legislações elas estão sendo atualizadas cada vez mais. E é uma área que eu apostaria, e eu aposto, né, gente? Eu estou aqui apostando há 5 anos aqui nesse mercado, empreendendo, e eu acredito que tenha muitas oportunidades mesmo para a gente trabalhar. Então, eu acho que o trabalho que você faz, Thaís, é maravilhoso, da educação sanitária, é preciso, e é preciso que realmente a gente tenha mais vozes, que a gente divulgue mais o nosso trabalho, mostre mais o valor aqui dos bastidores e por que várias coisas acontecem. E se você é um profissional que quer ter um 2023 diferente, né? Quem sabe esse é o caminho que você tem para trilhar, né? Tem muita coisa aí para trabalhar, com toda certeza. É isso aí. Faço suas as minhas palavras, Luísa, e eu acredito muito que nós temos aquele perfil de pessoas que desbravam para abrir mais espaços, para que outras pessoas cheguem e ocupem, e que a gente possa cada vez mais fortalecer o trabalho de assuntos regulatórios, não só do lado da indústria, mas também ajudar a Anvisa, né, no trabalho que é primordial, que a gente é super fã, e que, sim, precisa de melhorias, mas é assim que funciona a sociedade, é assim que funciona a agência reguladora, né, em prol
da saúde pública. Então, aqui tá faltando 25 segundos para eu terminar a minha live. Então, eu queria deixar esse recado para todos. Mandar um beijo para você, Luísa. Agradecer demais a sua presença e dizer que falaremos mais, teremos mais papos como esse, viu? Com certeza. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo aí que está assistindo.